Você sabia que nem toda tatuagem de escrita é considerada uma tatuagem do estilo lettering? Você sabe o que caracteriza uma tatuagem de lettering? Sabe qual é a diferença de caligrafia para tipografia? Você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Fica aí que eu vou te contar já já depois da vinheta. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques aqui no canal Raon Tattoo, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje, dando sequência a essa série de vídeos que eu tô fazendo aí sobre estilos de tatuagem de modo geral, eu resolvi abordar a tatuagem do estilo Lettering Tattoo, que é um estilo bem diferente, né, de todos os outros por se tratar de escrita, né? A gente está falando aí de um estilo que se baseia na criação artística de textos, de letras, de designs, de composições que envolvem aí, né, a caligrafia, a escrita, o estudo das formas da letra, dos elementos que compõem, né, uma palavra, a escrita e tudo mais. E aí tem uma variedade enorme de abordagens, a gente vai destrinchar tudo isso, mostrar um montão de exemplos. Tudo isso daqui a pouquinho depois do recado. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTattoo, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, quando a gente pensa em escrita, a gente sempre lembra das fontes lá do computador, né? O computador tem um monte de fontes, a gente pode baixar outras, que são letras, né, com diferentes estilos, diferentes caras, diferentes vibes. E essas letras, obviamente, elas foram desenvolvidas por alguém, geralmente por um designer, um profissional de caligrafia, enfim, existem infinitas fontes. Só que uma tatuagem de lettering, ela não se resume só a pegar uma fonte, imprimir e colar na pele. A gente está falando de um estilo que tem um desenvolvimento artístico, assim como todos os outros estilos. Os profissionais tatuadores de lettering, eles são especializados em criar novas letras, novas interpretações e sempre um design personalizado para encaixar naquela área do corpo, para se harmonizar de acordo com o que, né, o cliente quer escrever. Então o lettering, na verdade, é a arte de criar novas fontes, novas letras, ou seja, esse estilo ele foge, né, dessas fontes prontas, dessas fontes que já existem. Isso não é interessante porque não tem um desafio artístico envolvido e não pensa na anatomia do corpo integrado e tudo mais. É basicamente colar ali e fazer uma impressão, né? O lettering não, ele quer criar uma nova forma de representar, personalizado, individual, podendo ser frases, palavras, enfim. Muitas vezes essa nova composição vai acabar criando um desenho novo, um padrão, um grafismo, uma abordagem visual muito específica. Então, com isso a gente pode definir que todo lettering é composto por uma letra, palavra ou número escrito, seja qual for o idioma ou alfabeto, mas nem toda escrita é lettering. Isso fica mais claro quando a gente vai para as categorias, né, específicas, por exemplo, na convenção, quando a gente fala, né, de competição dentro do estilo de lettering, tem uma série de critérios envolvidos aí, assim como em qualquer estilo. E aí na hora de julgar, né, no julgamento desses estilos, os jurados levam muito em consideração a originalidade, né, a criação de uma letra original, diferente de alguma outra, né, fonte que já existe, ou seja, a capacidade do artista de criar realmente. Então, para você competir, você tem que ter autenticidade, não basta, né, usar uma fonte pronta ali para fazer o seu design, até mesmo porque, de novo, uma fonte pronta não vai se adaptar à sua necessidade de layout, à sua anatomia, não vai ter o mesmo nível de integração e de customização que precisa para uma boa tatuagem de lettering. E os profissionais de lettering, eles vão estudar, né, conhecimentos que vêm de diversas áreas que envolvem o estudo da letra e da escrita. Caligrafia, design, até mesmo grafite influencia muito, né, no estilo do lettering tattoo. E a abordagem estética, ela vai variar bastante de acordo com o estilo individual de cada artista. Existem diversas linhas ali, né, letras mais pesadas, mais góticas, cheias de pontas espinhosas, letras com formas geométricas mais estabelecidas ali, letras que parecem letras de máquina, só com um design mais elaborado, letras mais clássicas.
letras mais retrô, né, mais tradicionais zonas, assim, super trabalhadas, que parecem um letreiro antigo, uma placa, às vezes misturando mais de um tipo de letra, mais de um tipo de caligrafia para criar uma composição interessante ali. Às vezes tem traços mais finos, traços mais fluidos, mais espaçados, ela é mais clean, mais leve, e às vezes é muito mais carregada, muito mais pesada. Isso realmente varia bastante de acordo com a abordagem de cada artista. E outra coisa que varia também é o acabamento, né? Tem uma série de recursos estéticos e estilísticos que os artistas de lettering usam, como criar outlines, contornos, usar sombreado para preencher determinadas áreas das fontes, ou trabalhar com o efeito de negativo, por exemplo, né? O realce da silhueta invertida da fonte num fundo preto. Algum tipo de recurso para gerar volume, como o próprio sombreado ou algum recorte ali na letra. Mas bom, a gente está falando de um montão de termos aqui, e sei que nem todo mundo é familiarizado, ou pelo menos sabe diferenciar um do outro, né? Às vezes parece que a gente está falando as mesmas coisas. Então eu vou criar um vocabuláriozinho rápido aqui para vocês conseguirem, a partir de agora, sempre que vocês ouvirem esses termos que envolvem, né, o lettering como um todo, poderem definir melhor do que você está falando. Tipografia, essencialmente, é o estudo de como as letras interagem entre si numa superfície. Tipografia utiliza caracteres pré-fabricados, fontes e tudo mais. É a habilidade de escrever, diagramar, estudar como essas letras vão ser interpretadas pelos olhos, né, com mais facilidade de leitura, menos facilidade de leitura, projetar essas letras para que elas sejam utilizadas. E os alfabetos, frutos desses estudos, né, as tipografias desenvolvidas, elas são comumente encontradas aí nos fontes de computadores, por exemplo, antigamente em catálogos, enfim, peças de publicidade e tudo mais. Já a caligrafia, ela é menos mecânica, menos exata do que a tipografia, que por sua vez, enquanto a tipografia ela preza pela reprodução, né, daquele alfabeto, daquela tipografia específica, daquela letra que foi desenvolvida para ser utilizada numa determinada situação, com uma determinada estética, a caligrafia ela é mais fluida, ela é o estudo gestual do desenvolvimento de letras mais trabalhadas e mais ornamentadas a partir do desenho de cada artista ali. É um estudo que demanda tempo e demanda treino, né? Profissionais de caligrafia, eles são capazes de criar letras mais elaboradas, mais artísticas. É como se fosse ali um pôster com letras, né? Um pôster caligráfico ali. E é muito comum essa galera trabalhar com vários tipos de pincéis e canetas. Tem pontas diferentes que fazem texturas e preenchimentos diferentes. Algumas são chatas, chanfradas, outras afinam e alongam, né, para você criar variações na espessura ali da linha, enfim. Essa série de ferramentas aí que está à disposição do artista de caligrafia e que permite que ele crie essas letras todas elaboradas e com diferentes estéticas, diferentes abordagens. E aí quando a gente vai para a tatuagem fica um pouco mais claro como que a tatuagem do lettering se apropriou desses elementos e desses recursos para englobar nos seus projetos, né, diferentes abordagens como essas que a gente falou aqui. Então o lettering a gente pode resumir, definir como a arte de desenhar e criar letras. A combinação dessas letras serve para um objetivo, para uma finalidade. Fica mais fácil de você pensar como se fosse uma ilustração. Imagina que é um ilustrador que está compondo uma imagem, que essa ilustração são as próprias letras. Em vez de um personagem, um animal, flores, são as próprias letras. E aí, como eu falei lá atrás, né, enquanto a tipografia ela trabalha com um padrão pré-existente de letras, o lettering não, ele traz aquela liberdade de criação, né, a criatividade. Você cria as letras do zero, né, seguindo uma estética específica, sem levar em conta uns padrões pré-definidos por determinada fonte, como escala, tamanho, do comprimento da perna, do olho, do miolo. E aí, falando nisso, inclusive, o fato de ser um estilo de criação muito livre, muito gestual, né, e que em muitos casos, na grande maioria das vezes, está necessariamente muito atrelado ao desenho, ao relevo da anatomia do cliente, ou seja, é algo que tem que estar muito adaptado ali ao formato do corpo, da área onde ele vai se inserir. É muito comum que artistas de lettering trabalhem bastante com o uso do freehand, né? Canetas marcadoras ali e a técnica de desenhar, fazer esses projetos direto de caneta na pele, gastando bastante tempo, com bastante calma, estudando, apagando, projetando ali, até achar a melhor composição, uma composição mais funcional, mais interessante ali para tatuar por cima. Muitos artistas optam, né, pela opção do freehand, porque se você faz um projeto, né, ali digital ou no papel mais planificado, reto, quando você coloca no corpo, ele se deforma pela anatomia, né? E alguns tipos de trabalhos isso é mais tranquilo de você prever. No caso das letras, né, que, como eu falei, está tudo integrado aí com a anatomia, às vezes é muito mais fácil você já projetar direto sobre o relevo tridimensional do corpo do seu cliente.
E aí, de tudo isso que eu falei, você já sabia como que era a conceituação do estilo do lettering tattoo e a diferença, né, de fazer realmente uma criação de lettering para só imprimir uma fonte pronta, né, que vai ser um textinho ali mais comercial na fonte do seu cliente? Você já tinha percebido essas nuances? Já tinha sacado a complexidade que tem por trás desse estilo e quão específico é esse estudo e exige muito treino e dedicação? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um gostei. Se você está chegando agora aqui no canal, não deixa de se inscrever para você não perder nada. São 5 vídeos por semana e esse eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.